39. O fato do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, miraculoso. Ora, não é preciso recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam, às vezes, os profissionais, os acidentes dessa natureza deveriam ser bem frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. Nota. Uma prova desse costume se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5 e seguintes. Aspas. Ananias, tendo ouvido essas palavras, caiu e entregou o Espírito, e todos aqueles que o ouviram falar foram tomados de grande medo. Imediatamente alguns jovens vieram pegar o seu corpo e, tendo-o levado, o enterraram. Em torno de 3 horas depois, sua mulher, Safire, que não sabia o que acontecer, entrou, e Pedro lhe disse, etc. No mesmo momento, ela caiu aos seus pés e entregou o Espírito. Esses jovens, entrando, a encontraram morta e, levando-a, a enterraram junto ao seu marido. Fim de nota. Há, portanto, toda a probabilidade de que, nos 2 exemplos acima, não havia senão síncope ou letargia. O próprio Jesus disse-o positivamente da filha de Jairo. Esta jovem, disse ele, não está morta, ela não está senão adormecida. Em consequência da força fluídica que Jesus possuía, nada é de admirar que esse fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos, que haja mesmo podido chamar para o corpo o espírito prestes a deixá-lo, enquanto o laço perispiritual não estava definitivamente rompido. Para os homens desse tempo, que acreditavam o indivíduo morto desde que não mais respirasse, havia ressurreição e puderam afirmá-lo com muita boa fé, mas havia, em realidade, cura e não ressurreição na acepção da palavra. 40. A ressurreição de Lázaro, o que quer que se diga, não infirma de nenhum modo este princípio. Estava, disse, há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias e mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, não mais tendo em vista que entre certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e que exalam um odor de podridão. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem poderia saber se ele cheirava mal? Foi a sua irmã Marta que o disse, mas como o sabia ela? Estando Lázaro enterrado há 4 dias, ela o supunha, mas disso não podia ter a certeza. Capítulo 14, número 29. Nota. O fato seguinte prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo abade Marim, capelão dos cárceres para as raparigas arrependidas, encontrava-se uma jovem que sofrera os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassividade de uma vítima expiatória. No meio das dores, ela parecia sorrir a uma celeste visão. Como Santa Teresa, ela pedia para sofrer ainda. Sua carne caía aos pedaços, a gangrena ganhava os seus membros. Por uma sábia previdência, os médicos tinham recomendado fazer a exumação do corpo imediatamente depois do decesso. Coisa estranha. Apenas ela entregou o seu último suspiro, todo o trabalho da decomposição se deteve. As exalações cadavéricas cessaram. Durante 36 horas, ela permaneceu exposta às preces e à veneração da comunidade. Fim de nota. Jesus anda sobre a água. 41. Imediatamente, Jesus obrigou seus discípulos a subirem para o barco e passar para a outra margem diante dele, enquanto despedia o povo. Depois de tê-lo despedido, subiu sozinho sobre uma montanha para orar, e tendo chegado à tarde, encontrou-se só naquele lugar. Entretanto, o barco era fortemente batido pelas ondas no meio do mar, porque o vento estava contrário, mas na 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles andando sobre o mar.
2 nota. O lago de Genezaré ou de Tiberíades. Fim de nota. Quando o viram andar assim sobre o mar, ficaram perturbados e disseram, é um fantasma, e gritaram de pavor. E imediatamente Jesus lhes falou e lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não temais de nenhum modo. Pedro lhe respondeu, Senhor, se sois vós, mandai que eu vá a vós caminhando sobre as águas. Jesus lhe disse, vinde. E Pedro, descendo do barco, caminhava sobre as águas para ir até Jesus. Mas, vendo um grande vento, teve medo e, começando a afundar, exclamou, Senhor, salvai-me. Logo Jesus, lhe estendendo a mão, pegou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? E tendo subido para o barco, o vento cessou. Então aqueles que estavam nesse barco, se aproximando dele, o adoraram, dizendo, sois verdadeiramente o Filho de Deus. São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. 42. Este fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos acima, capítulo 14, número 43. Exemplos análogos provam que não é nem impossível nem miraculoso, uma vez que está nas leis da natureza. Pode ser produzido de duas maneiras. Jesus, embora vivente, pôde aparecer sobre as águas de uma forma tangível, ao passo que o seu corpo carnal estava alhures. É a hipótese mais provável. Pode-se mesmo reconhecer na narração certos sinais característicos das aparições tangíveis. Capítulo 14, números 35 a 37. Por outro lado, seu corpo poderia estar sustentado e sua gravidade ser anulada pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito foi várias vezes produzido sobre corpos humanos. Transfiguração. 43. 6 dias depois, Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os sozinhos com ele para uma alta montanha em lugar isolado. Nota. O Monte Tabor, ou Tabor, a sudoeste do lago de Tiberíades, a 11 quilômetros ao sudeste de Nazaré, com cerca de 1.000 metros de altitude. Fim de nota. E se transfigurou diante deles. E enquanto fazia a sua prece, o seu rosto parecia inteiramente outro. Suas vestes se tornaram todas brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há alvejante sobre a terra que pudesse fazê-las tão brancas. Eles viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, estamos bem aqui? Façamos 3 barracas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque não sabiam o que diziam, tanto estavam assustados. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que fez ouvir estas palavras. Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Imediatamente, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão a Jesus, que permanecera só com eles. Quando desciam da montanha, ele lhes recomendou não falarem a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E eles mantiveram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que quisera ele dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. São Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. 44. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 30, é um fato bastante comum que, em consequência da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, números 35 e seguintes. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, nenhuma há que esteja fora das condições da humanidade e que não se encontre nos homens mais comuns, porque estão na natureza.
mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima das do vulgo. Elas nos representariam à parte o seu envoltório carnal, o estado dos puros espíritos. Tempestade acalmada. 45. Um dia, estando sobre um barco com os seus discípulos, disse-lhes: passemos à outra margem do lago. Eles partiram, pois, e enquanto passavam, ele adormeceu. Então um grande turbilhão de vento, de repente, veio abater-se sobre o lago, de sorte que seu barco, se enchendo de água, estava em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, nós pereceremos. Jesus, tendo se levantado, falou com ameaça aos ventos e às ondas agitadas, e eles se apaziguaram, e se fez uma grande calma. Então disse-lhes: onde, pois, está a vossa fé? Mas eles, cheios de medo e de admiração, diziam uns aos outros: quem é, pois,